Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Aleluia, 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 aleluia. Essa passagem do Evangelho, ela acontece logo após a ressurreição de Jesus. Jesus já havia falado para os apóstolos, antes dele morrer. Ele disse por 3 vezes, isso nós encontramos nos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Por 3 vezes Jesus havia dito para eles que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos homens, ia ser preso, iria morrer, como está ali o crucifixo, mas ao 3º dia iria ressuscitar. Os apóstolos não compreendiam o que Jesus estava falando. Tudo bem, até entender que Jesus iria morrer, tudo bem, mas que ele iria ressuscitar, essa era a questão. Então aconteceu. Nesse ano, na Sexta-feira Santa, nós vimos, Jesus morreu. No Sábado Santo nós proclamamos, cantamos o aleluia. Ficamos ali aguardando o Senhor que iria ressuscitar. E nós vimos as leituras dizendo que verdadeiramente ele havia ressuscitado. E como aconteceu, os evangelistas vão dizer que no primeiro dia da semana, ainda bem cedinho, alguns falam que foi de madrugada,
outros falam que foi de manhã, bem cedo. Vai Maria Madalena, junto com outras mulheres, ao sepulcro, e o que acontece? O sepulcro está vazio. Jesus aparece para elas e diz: olha, vá contar agora para os apóstolos, diga para eles que eu ressuscitei e que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Veja só o que aconteceu. Quem tem a Bíblia, queria que vocês seguissem um pouco, até mesmo para que não haja muita distração entre nós. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Veja só o que é que diz aqui. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, ou seja, os apóstolos, os quais estavam aflitos e chorosos, porque Jesus havia morrido, eles não tinham visto o Senhor. Veja só o que é que diz o versículo 11. Quando souberam os apóstolos que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Quem que não quis acreditar? Os apóstolos. Então vejam, nós não podemos dizer que Tomé é o que não acreditou. Todos os apóstolos não acreditaram. Todos eles. Mas por que eles não acreditaram? A condição única para eles acreditarem era essa: eles teriam que ver. Imagine, chega uma mulher lá e diz assim para eles: olha, eu vi, Jesus ressuscitou e apareceu a nós. É como se ele dissesse: apareceu para você e não apareceu para nós? Eu não acredito não. E eles não acreditaram. Aí ele fala depois que eles estavam ali todos reunidos, com exceção de um, que é Tomé. Aí Jesus apareceu. Aí lá diz assim: aí eles acreditaram. A mesma coisa que Tomé falou, os outros também falaram: eu só creio se eu ver. E quando eles viram, acreditaram. E ali diz que eles se alegraram. Agora veja, Tomé não estava lá na hora que Jesus apareceu, que é o evangelho de hoje. Tomé não acreditou, como ele não viu, quando os apóstolos falaram: olha, nós vimos o Senhor, realmente Ele está vivo. Aí Tomé disse: eu não vi, eu também não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver. Ele tinha que ver também. Imagine, todo mundo viu e ele não viu. Então que Jesus apareça para ele, porque ele era um dos discípulos, ele era um apóstolo. Então ele teria também que um dia ser a testemunha de Jesus. E como é que ele ia ser testemunha de Jesus se ele não viu? Imagine todos os outros acreditando, os 10, porque aqui já não era mais 12, porque Judas já havia se suicidado. Os outros 10, todos dizendo: eu vi. E agora Tomé sem ver. Aí acontece isso. Jesus aparece e Tomé crê. O Evangelho de São João, ele é lindo. Ele é muito bonito porque é o Evangelho que nos leva a crer em Jesus. Talvez muitos dos que estão aqui, ou poucos dos que estão aqui, ou muitos dos que estão em casa, ou poucos dos que estão em casa, estejam agora nesta fase, na dúvida
de não acreditar em Deus. Talvez até o padre que está ali, né, trouxe alguns jovens que estão aqui no nosso meio, que eles vieram, junto com os outros. Vamos lá, Cachoeira Paulista, São Paulo, nunca fui, vamos lá. Mas talvez não tenha, nem acredite em Jesus. Ou talvez você acreditou por um tempo, e agora as coisas não estão indo bem na sua vida, e agora você está no ponto de desacreditar, ou já não está mais acreditando. Muitos acabam perdendo a fé em Jesus, porque a gente tem na nossa cabeça o seguinte: se eu estou com Deus, nada de mal vai acontecer comigo, e Ele disse: tudo que eu pedi Ele vai me dar, e até agora eu pedi, Ele não me deu, então eu não creio. Ou talvez você esteja nessa, decepcionado, porque talvez até alguém rezou por uma situação sua, e essa pessoa disse assim: olha, acredite, Deus vai fazer. E Deus não fez, olha, foi nada. E o pior de tudo, aconteceu tudo, foi de forma contrária. Dá para acreditar? Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Tomé viu e creu. Os apóstolos viram, creram. Maria Madalena viu, junto com as outras mulheres, e elas creram. E todos os que creram, creram porque viram. Eu quero que vocês acompanhem de novo com a Bíblia. Nós vamos ficar agora só no Evangelho de São João. Peguem lá, capítulo 1. Porque todos nós somos chamados, eu, você, todos, somos chamados a proclamar a nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus é o fundamento da nossa vida. Se nós não cremos em Jesus, até agora nós não estamos aí no PHN, se uma pessoa não crê em Jesus, ela não vai viver o PHN. Só vive o PHN quem crê em Jesus Cristo. Aí nós vamos entender por que Jesus disse para não pecar. Mas Jesus é o fundamento da nossa vida. Ele mesmo fala: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem não crê em Jesus, a vida dela não tem sentido. Principalmente quando está passando por dificuldade, perde o sentido. Mas nós precisamos acreditar. João capítulo 1, versículo 49. Aqui fala de um homem que se chamava Natanael. Eu estou falando tudo isso para nós chegarmos em Tomé de novo. Tinha um homem chamado Natanael. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. E um dos irmãos dele, me parece que foi irmão, falou para ele: olha, nós vimos o Messias. O Messias já está no meio de nós. Ele disse: não, eu não acredito. Quando ele foi, que ele chegou perto de Jesus, Jesus disse para ele o seguinte, versículo 49, que o nome dele era Natanael, né? Versículo 48, que ele chegou lá, ele não acreditava, e Jesus disse para ele: olha, eu te vi debaixo da árvore. Eu te vi debaixo da árvore. Olha, como que na cabeça dele estava? Como é que ele me viu debaixo da árvore, se eu estava debaixo da árvore e não tinha ninguém lá?
E ele está dizendo que eu te vi debaixo da árvore. Aí veja a resposta que ele dá para Jesus. Versículo 49, falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque se tu estás dizendo que me viste debaixo da árvore, e lá não tinha ninguém, e o Senhor está dizendo, então, só Deus para saber que eu estava debaixo da árvore. O Salmo 138 vai dizer o seguinte, que aonde quer que nós estejamos, Deus vai estar também. Eu não consigo me esconder de Deus. Eu posso ir para o abismo, Ele vai estar lá. Aonde quer que eu esteja, Ele está. Então veja, ele raciocinou. Então tu estavas lá também? Eu creio. Repitam comigo agora. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Deus, ou melhor, tu és o Rei de Israel. Agora, por que ele acreditou? Ele viu. Ele acreditou porque ele viu. Como os apóstolos, para acreditarem depois, que ele daqui também é um dos apóstolos, para acreditar tinha que ver. Mas vamos para frente um pouco, capítulo 4 do Evangelho de São João também. Aqui fala da samaritana, aquela mulher que estava no poço de Jacó, vocês se lembram? Primeiro ela olha para aquele homem e vê que é um homem. Depois ela vai crescendo na fé e vê que ele é um mestre. Depois ela chega a um ponto que ela diz: tu és o Cristo, está vendo? Como ela foi crescendo na fé. Era um homem, era um profeta, era um mestre, e depois é o Cristo. Aí ela sai correndo para falar para os samaritanos que estavam lá: olha, eu vi um homem que sabe da minha vida. Porque ela tinha 5 maridos. Quando Jesus disse assim: vai lá, vai trazer o seu marido, ela disse: não, eu não tenho marido. Jesus, mas você já teve 5, não foi? Aí a pergunta dela era essa: mas como é que ele sabe? Então se esse homem sabe que eu tive tantos maridos, sendo que ele nunca me viu, então ele é Deus. Olha o conhecimento. Então esse homem é Deus. Aí ela disse: então tu és o Cristo? Vejam lá o versículo 24, leiam comigo, olha. Deus é espírito e seus adoradores deverão adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando pois vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Repitam comigo. Disse Jesus: sou eu que fala contigo. Você crê? Você acredita? Olha, mas se não acredita, pode dizer que não acredita, não tem problema. Porque Deus precisa se revelar para você. Se você não acredita, é porque Ele não se revelou. Aí agora é um problema dele com você. Porque Ele se revelou para a samaritana. E a samaritana disse, ela acreditou, tanto acreditou que ela saiu correndo, foi para lá, para Samaria, e falou para os samaritanos lá: olha, eu vi aquele homem que diz que é o Cristo. Os homens ficaram fervorosos interiormente, e saíram correndo. E quando eles chegaram lá, que eles viram, olha mais uma vez, eles viram Jesus. Eles diziam, veja lá o versículo 42: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos
e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga comigo: eu creio que tu és verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora eu pergunto, você crê mesmo? Porque os samaritanos acreditaram. Você crê mesmo na crise que você está hoje, nessa situação difícil que você passa, nessa situação que os problemas não se resolvem, mas pelo contrário, os problemas vão crescendo mais ainda? Você acredita que aquele que morreu na cruz é o Salvador do mundo? Porque senão, sabe o que é que vai acontecer? O seu vizinho, a sua vizinha que não crê em Deus, vai dizer assim para você: cadê? Reza tanto e não vejo nada. E que resposta você vai dar para eles? Se Ele é o Salvador do mundo, se Ele até ressuscitou Lázaro, se Ele até andou por cima d'água, e se Ele disse que tudo que pedirdes ao Pai no nome dEle, Ele concede, e as coisas não se resolvem, que resposta você vai dar? Você crê? Os samaritanos acreditaram, Filipe acreditou. Mas aqui tem outra passagem também. Passamos mais uma página, João capítulo 6. Agora nós vamos para o versículo 69. Acontece também outro fato. Jesus multiplica os pães, o povo vai atrás dele. Jesus diz para eles que eles estavam procurando só porque Jesus tinha feito os milagres e tal. E Jesus disse: olha, vocês me procurem pela comida que não perece, porque vocês estão me procurando por causa do pão que eu dei para vocês. Aí Jesus disse para eles: eu vou dar um pão para você, que vocês jamais terão fome. Aí ele disse: se ele já tinha dado 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas, e eles ficaram saciados, e agora Jesus está dizendo para eles que vai dar um pão que ele jamais vai sentir, eles jamais irão sentir fome, porque ele falou para a samaritana: eu vou te dar uma água que jamais você vai sentir sede. Aí ela: dá-me dessa água. Agora o povo que estava ali disse assim: Senhor, então dá-me sempre deste pão. Aí Jesus disse assim: sou eu, estou aqui. Aí eles: o quê? E Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Aí complicou mais ainda: o quê? Então você está dizendo que nós vamos retalhar o teu corpo todo, nós vamos assar e vamos comer você? Deus me livre. Na cabeça deles estava isso. E Jesus disse: é isso mesmo. Jesus não voltou atrás. Quer dizer, é isso mesmo, não no sentido que ia cortar o corpo dele, né? Jesus disse: é isso mesmo, que ele é o alimento. Quando ele começou a falar isso, a multidão que estava ali começou a sair um atrás do outro, e os discípulos também. Só ficou os 12. Jesus olhou para os 12 e disse assim: ei, vocês também não vão embora não? Porque agora eles tinham que acreditar no que Jesus estava falando. Jesus disse que quem comer do corpo e beber do sangue dele teria a vida eterna. Eles teriam que dar uma resposta agora. Vocês não vão embora? Aí Pedro respondeu, vamos lá, capítulo 6, versículo 68 primeiro. Aí Pedro disse: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então se o Senhor está dizendo isso, a quem iríamos nós? Diga comigo: a quem eu irei? Se só tu tens a palavra da vida eterna.
estão falando, tomando consciência do que você está dizendo? Porque agora você tem que dar uma resposta também para Jesus, dizendo: a quem você vai? Até mesmo diante de tanta coisa que não está sendo resolvida, você vai atrás de quem agora? Olha, teve muitas pessoas que abandonaram e foram para outros lugares. E vocês são testemunha disso, porque lá na terra de vocês devem ter visto isso. Pessoas que o problema delas não foram resolvido, elas se mandaram, não vão mais na igreja, não acreditam mais nos padres, não acreditam mais na palavra de Deus, foi embora, porque o problema não foi resolvido. E foram para onde? Aí começaram a andar nas falsas religiões, começaram a acreditar que um pé de coelho poderia resolver a vida dela. Outros começaram a acreditar que o alho iria resolver. E assim sucessivamente. Outros acreditaram na pirâmide que iria resolver. Eles abandonaram aquele que disse que iria solucionar o problema e não solucionou, e passaram a acreditar em outras coisas. Agora eu pergunto para você, mas eu estou perguntando para mim também, porque eu estou falando com vocês, mas a pergunta é para mim também. Padre Zé Augusto, a quem você vai agora se nada está resolvendo? E agora eu faço para você, você vai atrás de quem agora que nada está sendo resolvido na tua vida? Porque Pedro disse: Senhor, nós não temos a quem recorrer, só tu. Aí ele prossegue, versículo 69. Leiam comigo, vamos ler juntos? E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Enquanto os outros abandonaram, Pedro respondeu junto com os outros: nós cremos que só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos que tu és quem? O Santo de Deus. Nós cremos. Só que ele viu também Jesus. Ele estava conversando ali diretamente com Jesus. Ele viu Jesus. Vocês querem mais uma passagem? Vamos mais para frente agora. Vamos para o capítulo 9, versículo 38. Aqui é o cego de nascença. Era um cego de nascença que Jesus havia curado. Depois da cura, começou uma perseguição em cima desse rapaz, porque os doutores da lei não queriam que ninguém fosse atrás de Jesus e que ninguém acreditasse em Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus, e quem acreditasse em Jesus seria expulso da sinagoga. É como se fosse para nós hoje, quem dissesse que acreditava em Jesus seria expulso da igreja. Depois Jesus tem um encontro com esse cego. Depois que Jesus havia curado ele, e Jesus faz uma pergunta para ele, que é a mesma que ele está fazendo para você hoje também. Vamos lá, versículo 35. Jesus soube que o tinha expulsado, olha, e ele foi expulso. Agora, ele não podia mais contar com ninguém, porque ele foi expulso do lugar aonde ele ia rezar, aonde ele iria adorar o Pai, aonde ele ouvia a palavra de Deus. Ele foi expulso. Agora você não entra mais aqui. E Jesus, sabendo que o haviam expulsado, encontrando, perguntou para ele: creis no Filho do Homem? Ele respondeu:
quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus, leiam comigo, tu o vês. É o mesmo que fala, olha, tu o vês, não é isso? Olha, gente, agora ele não contava mais com ninguém. Ele só podia contar com um homem que curou ele da cegueira de nascença. Se ele chegasse e dissesse, eu não creio, e abandonasse Jesus, a condição, ele poderia voltar de novo para a sinagoga. Mas agora ele está diante de Deus. Está diante de um homem que ele não sabe nem quem é. E o homem pergunta, você crê que eu sou o Cristo? Ou seja, você acredita que eu sou o Filho de Deus? Agora você não tem nada. A quem iríamos nós? Ele diz, eu creio. Quem é Senhor? Ele diz, essa pessoa para que eu possa acreditar. Diga comigo, Senhor. Quem é essa pessoa? A quem eu devo acreditar? Vamos lá, o versículo 39. Jesus disse, versículo 38. Jesus disse, sou eu. Aí ele responde, creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, adorou. Ele estava diante de um homem. Ele se prostrando diante de um homem e dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. Ele estava colocando a cabeça dele para ser cortada. Quem é, Senhor? Esse homem para que eu creia. Você está diante dele, você crê? Ele disse, eu creio, Senhor. E adorou. Diga comigo, eu creio, Senhor. E adorou. Só Jesus deve ser adorado. Mas ninguém na face da terra, se aparecer qualquer pessoa aí dizendo que é Deus, e fazendo o convite para você se ajoelhar diante dele, não se ajoelhe, porque nós só vamos nos ajoelhar diante de Jesus Cristo. Um dia nós o veremos, quando ele vier na glória, e ele disse que ele virá do céu. Ele não virá da Argentina, ele não virá dos Estados Unidos. Se você começar a ouvir alguém dizendo aí, olha, Jesus veio, ele veio da Itália, não acredite. Ele vem do céu e a palavra diz que todos os olhos verão. E da Bahia também, para os baianos não ficarem meio assim, porque a mulher está falando ali, na Bahia. Vocês entenderam? Você crê? Diga, eu creio. Mas ali ele viu, não foi? Para não cansar vocês, eu vou pegar mais uma passagem. Nós vamos lá agora para o capítulo 11. 11, que é aquela passagem conhecida. Os amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Jesus costumava muito ir naquela casa. Imagine você todo dia recebendo a visita de Jesus na tua casa, para tomar um cafezinho com você, para dormir ali na sua casa. Era assim, Jesus ia sempre. Quando ele via lá da Galileia, andando mais de uma semana, parando de cidade em cidade, quando ele se aproximava de Jerusalém, num lugar bem alto que fica atrás do Monte das Oliveiras, aí dá para ver lá na frente Jerusalém. Então ele chegava cansado. Antes de ele entrar em Jerusalém, ele passava a noite na casa de Marta, Maria e Lázaro. Só que agora Jesus recebe uma notícia: Lázaro morreu. Chega um desesperado dizendo, olha, o seu amigo morreu, aquele que tu amas te chama primeiro. Aí Jesus ficou lá, depois recebe a notícia que ele morreu. Jesus vai para lá.
Quando ele chega lá, Marta vem desesperada correndo para ele, em direção a ele. E Marta diz assim: Senhor, está vendo, olha, se tu estivesses aqui, olha, Lázaro não teria morrido, mas você foi embora, está vendo? Aí, ó, Lázaro morreu. O que é que está faltando na tua vida? Que talvez até você já tenha dito assim: ah, se Jesus estivesse aqui, olha, mas aí, ó, está vendo? Ele não estava. Agora veja o que é que Jesus fala para ela. Versículo 27. 11 e 27. Jesus já havia dito para ela que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que cresce nele jamais veria a morte. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Olha só a pergunta que ele está fazendo. Todo aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Olha, sabe o que é que ele disse? Vamos supor, lá na sua família morreu alguém. O caixão está ali, está sendo velado por todos. Você está vendo a pessoa morta, e Jesus disse que aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Você crê? Você acredita que aquele que morreu lá na tua casa, que você levou para o cemitério o corpo dele, você acredita que ele ressuscitou? E por que muitos entraram em desespero quando ele morreu? E por que se escabelou? Esses dias eu estava até dizendo assim, que para nós cristãos não existe morte. Na verdade, sabe o que é que nós deveríamos dizer quando alguém morre na nossa família? Nós deveríamos dizer assim: olha, ele ressuscitou. Porque a única condição para morrer, para ressuscitar, é a morte. A condição para Jesus ressuscitar foi que ele morreu. Então nós deveríamos dizer assim: ei, você sabe o que aconteceu com fulana de tal lá? O quê? Ela ressuscitou. Então ela está dizendo o quê? Morreu. Passou desta vida para outra. Então Jesus está dizendo agora para nós: olha, quando você vê alguém morto lá, você acredita que ressuscitou? Porque ele tem poder para ressuscitar. Então Jesus perguntou para Marta: crês nisto? Como é que é o seu nome? Fala bem forte. Aproveita, já acorda quem está dormindo aí do seu lado. É porque talvez fez uma viagem tão longa, né? E eu estou aqui falando a tarde inteira. Agora veja: crês nisto? Você crê que quando alguém morre, ressuscita? É o que Jesus está perguntando. Quando ele falou para Marta, Marta respondeu o quê? Vamos lá, agora entra no versículo 27. Ela diz: sim, Senhor. Digam comigo: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Olha bem, quem disse para você que quando uma pessoa morre, ressuscita, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se fosse o Padre José Augusto, você já descartava logo. Mas quem falou foi Jesus. Ela tinha que dar uma resposta agora para aquele homem que estava em frente a ela. Ela tinha que acreditar que ele era Deus. Para nós é fácil, porque nós já sabemos. Mas ela estava ali, ele ia na casa dela, comia, fazia um monte de coisa. Ela ouviu falar que ele havia curado um leproso, que curou um cego. Agora o irmão dela estava morto. Agora ela diz: olha, aí Jesus está dizendo: olha, se você acreditar em mim, eu vou ressuscitá-lo. Você acredita nisso? Agora ela tinha que dar a resposta dela, porque agora ela não podia mais olhar para Jesus como um homem. Ela tinha que ver naquele homem Deus.
E ela deu a resposta: sim, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Aí Jesus disse assim: mulher boa, então se você acredita, agora vamos lá no túmulo, chama Maria lá, vai, chama Maria. Aí vai lá, Maria, vão correndo, ela vai correndo e diz assim: Maria, aquele que te ama está aqui. Aí Jesus fala a mesma coisa com Maria e Maria acredita. Aí Jesus vai lá e diz: Lázaro, sai do túmulo. Aí Lázaro ressuscitou. Mas antes de Lázaro ressuscitar, Marta e Maria disseram: eu creio que tu és o Filho de Deus. Diga: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Eu creio. Na situação de morte, elas falaram que acreditavam em Jesus. Quantos que abandonaram o Senhor na situação de morte, hein? Quantos que estão dizendo aí para Jesus: por que que o Senhor levou? E era para estar dizendo: Senhor, eu estou com saudade, mas que bom, ressuscitou. Está aliviado, não vai ter mais tristeza, não vai haver mais morte, nada, não vai haver mais sofrimento, está com Deus. Ela teve que dar a resposta. Diga: eu creio. Mas aumenta a minha fé. Eu falei tudo isso para vocês verem, de pessoas que viram Jesus, e por verem Jesus praticar, fazer aquelas obras, eles viram como eu estou vendo vocês aqui na minha frente, e como vocês estão me vendo, e eles passaram a acreditar porque eles viram. Agora vamos entrar no evangelho de hoje. Jesus aparece de novo. Tomé, ninguém sabe o que é que Tomé estava fazendo, que saiu, não sei se estava chorando por algum canto lá, ou estava lá pensando: e agora, o que vai ser da minha vida, porque ele morreu. E ele encontra os apóstolos dizendo: ele está vivo. Ele disse: não, eu não creio, eu só vou acreditar se eu tocar. Por que ele disse se eu tocar nas mãos e no lado e nos pés? Porque ele viu Jesus ali crucificado. Porque ele disse: então, ele não falou que iria ressuscitar, eu vi ele sendo crucificado. Então a condição para eu acreditar é que eu preciso ver as chagas dele, e ele na minha frente dizendo: oi, estou aqui. Olha, estou aqui também, ó. Por isso que ele não acreditou. Aí o que acontece? Aí ele diz assim, que 8 dias depois aquilo, olha, passou-se uma semana, os apóstolos dizendo: olha, ele está vivo, ele está vivo, e Tomé dizendo: eu não creio não. Eu fico imaginando Tomé deitado na cama e lá naquela dúvida: mas será que eles estão doidos ou eu que estou? Aí passou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. No domingo Jesus aparece para ele. Só que, olha, Jesus não está fazendo uma advertência para ele, brigando com ele. Jesus está apenas dizendo para ele, o que foi que Jesus disse? Tomé, olha eu aqui, ó. Vem tocar. Vocês percebam que aí nem diz que ele tocou. Ninguém sabe se Tomé tocou em Jesus. Eu acho que nem precisaria ele tocar. Eu penso que ele não tocou em Jesus, porque ele viu Jesus ali, ó. Vem, Tomé, agora aqui, ó. Primeiro que Jesus passou pela parede. As portas estavam fechadas, trancadas. Ele passou, e agora Jesus está diante dele e diz assim: vem Tomé, olha eu aqui, ó. Mas Tomé, você não acreditou naquilo que os outros falaram? Você não acreditou, Tomé? Então vem aqui, vem homem de pouca fé, vem cá, vem, toca, veja. Imediatamente o que é que ele diz?
meu Senhor e meu Deus. Imagina que Tomé ficou assim. É verdade. Ele está vivo mesmo. Realmente o Senhor estava crucificado. Minha Nossa Senhora. Quando a gente se espanta, não é assim que a gente fala? Nossa Senhora. Ele ficou. Ele viu, não viu? Aí ele acreditou. Aí ele faz a maior proclamação diante de Jesus que uma criatura havia feito até agora. Ninguém tinha falado assim. Ele chama Jesus de Senhor e Deus. Geralmente se falava, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Diga comigo, meu Senhor. Diga de novo. Mais uma vez. Você acredita que Jesus é Senhor e é Deus? Tomé acreditou porque viu. Mas como é que pode vocês acreditarem se vocês não viram, hein? Alguém viu aqui Jesus andando por aqui? Bem, muitas vezes nós dizemos assim, que Ele está na Eucaristia, não é isso que a gente diz? Porque Ele disse, tomai e comei, tomai e bebei, não falou? Isto é o meu corpo, não é? Então quando Jesus passa por aí, quando você entra numa capela, numa igreja, está lá o sacrário, você vai lá e se ajoelha. Mas vocês viram Jesus como eles viram? Quem viu aqui? Olha, não levanta o braço, porque eu sei que você não viu. Ninguém viu. Pergunte para os padres se viram aqui, ó. Ninguém viu. Pergunta para o diácono ali, ó, que vai ser ordenar, para os dois que vão ser. Quem aqui viu? Porque se alguém viu aqui, eu vou dizer seu mentiroso. Se você viu Jesus, se você foi lá e tocou em Jesus, se você abraçou, dizia assim, olha padre, eu estava lá em casa, ele apareceu, eu dei um abraço nele e tal. Eu digo, se você está dizendo, é você, mas eu não vi, eu vou falar igual Tomé, eu não vi. Alguém viu aqui? Às vezes a gente diz assim, nossa, eu fui lá na Canção Nova e vi Jesus. Aí o que não crê diz, cadê? Mas como foi que você viu? Bem, foi assim. Aí começa. Mas eles viram, nós não vimos. Diga comigo, os apóstolos viram, mas eu não vi. Agora está o sentido do dia de hoje. Nós vamos entrar agora. Eu dei toda essa volta, cansei vocês um pouquinho, pegando a Bíblia, vamos para lá e vamos para cá, para nós entrarmos agora naquilo que é a essência nossa. Vamos ver o que foi que Jesus falou para Tomé. Capítulo 20 do Evangelho de São João, versículo 28. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse o que para Tomé? Acreditastes por quê? Não foi isso que Jesus disse? Agora veja, gente, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus está dizendo, ó Tomé, você acreditou porque você me viu, olha aqui, ó. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Tomé. Olha, bem-aventurado, Tomé, são esses daqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Acorda de novo a pessoa do teu lado. Olha, dá uma olhada aí. Jesus está dizendo o quê? Bem-aventurado você que acredita em Jesus sem ter visto Ele. Você é um bem-aventurado. Isso merece um aplauso.
Ele está dizendo, feliz de você que acredita sem ter me visto. Mas por que nós acreditamos nele sem termos visto? Primeiro, porque os apóstolos falaram. Segundo, porque ele falou também. Sabe o que foi que ele disse? Mateus 20, vamos voltar de novo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, que é o último capítulo. Versículo 20, ele diz: Ensinai as nações a observar tudo o que vos prescrevi. Olha só, eis que estou convosco todos os dias até... Olha, gente, sabe o que é que Jesus está dizendo? Ele disse que ele está conosco, viram? Nem está dizendo estarei. Ele disse estou convosco todos os dias. Ele ressuscitou. Antes de Jesus ressuscitar, as pessoas viam Jesus assim como eu estou vendo você. Depois da ressurreição, olha aqui, presta atenção, é só um negocinho branco que está ali. Então vamos parar para vocês verem o negocinho branco. Não dá paradinha, os meninos estão acertando ali, para acertar até a câmera, para ficar ótimo. Olha lá, bonita, né? Acho que é mais bonita até do que Jesus, né? Pronto, acabou. Agora virem para cá. Não é que eu seja o centro da atenção, mas nós estamos agora no ponto máximo e a gente não pode se distrair. Jesus disse o quê? Eu estou convosco. Como que ele vai estar conosco? De forma invisível. Nós só o veremos agora quando ele vier. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos quando ele vier na glória. Mas enquanto ele não vem, ele está no meio de nós. Você acredita nisso? Ele não falou assim, olha, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou. Quando ele fala da oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de São Mateus, versículo 6, ele diz assim, olha, entre no teu quarto e ore ao Pai em segredo, que ele te ouvirá no cantinho lá. Você já entrou no quarto? Já rezou? Você viu o Pai lá? Ele está lá de forma invisível. Vocês estão entendendo? O que é que São Tomé vem trazer para nós? Ele vem trazer para nós o seguinte: agora é o tempo dos bem-aventurados acreditarem que Jesus está aqui, só que a gente não vê, mas nós acreditamos que ele está, porque ele disse que bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto. Bem-aventurado é você, que deixou tua terra lá na Bahia, ou sabe lá onde, e veio passar uns dias aqui, para estar com aquele que é invisível. Vocês entenderam? Aquele que está invisível quando você vai lá. Nós o vemos lá na sua paróquia, nós o vemos também na Eucaristia. Ele se torna presente no meio de nós, na palavra. Olha, eu sei que o teu maior desejo seria ver Jesus, e um dia você o verá, porque a palavra dele diz que nós o veremos. Eu sei que você queria que Jesus entrasse na tua casa para você tomar um cafezinho junto com ele e comer o que você tivesse, mas nesse tempo ele entra e continua entrando na tua casa, só que você não vê, mas ele está lá, porque na tua casa Deus está. Ele está na tua vida. E ele que está invisível, ele disse que bom. E aquele que está invisível e que você não vê, mas ele te vê. Você não o vê, mas ele te vê.
Eu não estou vendo, mas Ele está me vendo. Ele disse que se você pedir qualquer coisa para Ele, Ele te dará no tempo certo. Não é no seu tempo, é no tempo dEle. E eu tenho visto muitas pessoas que pediram e demorou, mas aconteceu. E Ele diz assim, que se um justo pede, Ele jamais irá deixar de ouvir a voz do justo. Porque se um pai não dá um escorpião para o seu filho, o Pai do céu jamais vai dar um escorpião. E eu digo ainda, o Pai do céu não te dá um escorpião, o Pai do céu te deu e te dá todos os dias o Filho dele, que se chama Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!